Então, eu vi esse vídeo aqui, eu não assisti ainda, tá? Eu deixei pra assistir com vocês. Que é do... Qual é o nome mesmo, cara? O Vilto Reis. Tem um canal no YouTube aí que fala sobre escrita também, canal velho, há muito tempo aí no mercado. E é cuidado, esse tipo de editora pode não ter um bom serviço. Eu tô curioso pra ver, porque como eu sou publisher da Flive, eu sempre volta e meia eu dou de cara com vídeos assim, nessa vibe, e é os caras criticando um monte de coisa porque só o que eles conhecem é livro tradicional, é a Record, é a Planeta. Se você não publicar na Record e na Planeta, você não existe, tá ligado? Mas a Record e a Planeta esperam você existir pra te publicar, né? Então vamos ver aí se o Vilto tá alinhado com esse pensamento ou não. Às vezes é cabo dobrado. Sério que existe? Caramba, não sabia não. Vou checar depois. Tipo de editora gráfica, né? Você paga e elas imprimem o seu livro, te entregando e deixando você com o resto do trabalho e às vezes te entregando um serviço muito meia boca. E o motivo para Não, se ele vai falar sobre essa galera, eu concordo, tá ligado? O que é uma editora gráfica? Eu acho que o nome editora gráfica funciona bem, tá ligado? Você faz o livro, imprime, envia pra casa do escritor e é isso, acabou. A tua relação com o escritor meio que acaba aí. Beleza. Aí realmente não é o modo que eu acho ideal para você publicar o seu livro, se essa editora gráfica exigir direito autoral, que é sacanagem. Mas se não, você é um autor independente praticamente, de boa, vai receber todo o seu dinheiro, de boa. isso é que elas já tiveram o lucro delas, né? Então, quando você pagou pela impressão, elas já tiveram o retorno delas. E assim, a pele delas não tá em jogo, né? E não importa de verdade se o seu livro será ou não um sucesso, se vai ser ou não vendido. Porque elas receberam a parte delas e entregaram, né, o livro para você. Então, claro que existem editoras profissionais e competentes que pedem aos autores uma entrada como garantia e segurança, né? E elas desde o começo falam, ó, a gente vai produzir o livro para você, vai entregar tal e tal coisa e você vai ficar responsável pela venda do livro. Mas não é aquele canto da sereia, como eu falei, dessas outras editoras gráficas que estão te engabelando. Cara, puta, eu gostei do Vilto nesse ponto, mano. Tomara que ele não me decepcione depois. Porque puta que pariu, velho. Isso aí que ele falou é o que mais me pega com essas editoras sacana e pilantra, tá ligado? Que é esse fator do canto da sereia. Que é aquilo lá que eu já falei pra vocês, mano. Aqueles e-mails que vem com uns papinho mole. Aqueles papinho de vendedor que fala que o teu livro vai ser um grande sucesso, que tem tudo pra estourar. Com certeza você vai vender milhões. Eles falam esse monte de coisa só pra você fechar o contrato. Isso é o que mais me pega, porque isso aí é mau caratismo. Desde o começo, elas são transparentes sobre o que elas irão fazer. E muitas das vezes elas te entregam um serviço profissional, com boa capa, com boa revisão, boa leitura crítica, bom serviço de copydesk. Então, aí é um outro caso, né? Então, sempre tome muito cuidado ao analisar. Pô, da hora, mano. Não esperava. Não esperava que esse vídeo fosse me deixar contente, mas tem mais um pra gente poder se Pesquise decepcionar. também, né, sobre as editoras que te despertaram interesse, se são conhecidas no ramo. Cara, isso aqui é importante. Pesquisa básica pra você que quer publicar um livro. Reclame Aqui, Twitter e, de preferência, vai no site do editor, dá uma olhada. Se o site for meio bizarro, já não publica. Se a editora, por exemplo, a loja dela é tipo loja integrada, os bagulho assim, se a editora que você quer publicar é uma editora independente ou paga e você vai perder dinheiro publicando com ela na porcentagem de venda e tal, tem direito autoral vinculado, né, que é aquele que você não pode publicar em outros lugares, e o site da editora é uma bosta, você olha e você fala, porra, achar os livros aqui é difícil, tá ligado? O site é feio, o site é ruim de navegar. Quer dizer que eles não estão nem aí pro consumo dos livros. Então, esse é um ponto legal de prestar atenção. E aí, pega um livro lá, pega o nome do autor e procura esse autor e pede pra ele. Falou, fulano, você publicou com a Flive, por exemplo, né? Publicou com a Flive, não publicou? Porra, publiquei. O que você achou? Vale a pena? E aí o cara vai te falar.
Eu te recomendo fazer isso, mano, porque na Flive mesmo tem autores que com certeza não tiveram a experiência que eles queriam ter. Hoje mesmo teve um autor que ontem o time me passou esse caso, eu avaliei. É um autor que teve várias trocas de e-mails ali com capista, revisor. Eu não julguei que a posição dele foi profissional com essa galera. Não parece que é uma relação que a longo prazo vai ser boa, nem pra ele, nem pra gente. Então eu passei pro time, olha, primeira opção, o cara deixa a gente fazer do jeito que a gente acha que é o melhor, comercial, e aí ele serve como consultor. E a segunda opção, ele pode dar andamento na publicação dele de forma independente. E a gente finaliza o que a gente tem pra fazer e tal, o cara segue independente. Esse cara, esse escritor, eu tomei essa decisão como publisher, ele vai ficar feliz da vida? Ele vai ficar tipo, pô, a Flive é foda, a Flive realiza as paradas que promete, a Flive é fodona. Não, ele vai ficar puto. Se alguém perguntar pra esse cara no privado, pô, a Flive é da hora, ele vai falar o quê? Ah, eles me fuderam. Quando eu fui publicar o meu livro, eles mudaram de ideia lá e não quiseram mais me publicar, daí eu tive que deixar eles escolherem como é que ia ser as coisas, a capa e tal. Existe um motivo por trás? Existe. Existe o porquê? Existe. Mas você sempre vai ter os caras que vão ter uma experiência ruim e a galera que vai ter uma experiência boa. E é por isso que é tão importante você que é escritor, quer publicar numa casa editorial, ou numa editora que é uma gráfica, ou numa grande editora, você conversar com os escritores e ver. Inclusive os da Flive. Tem gente que você vai perguntar sobre a Flive que a pessoa não vai gostar da gente. Graças a Deus e ao nosso trabalho, é uma minúscula minoria. Mas mesmo assim tem. Teve um maluco outro dia, eu vou contar essa história pra vocês muito brevemente. Teve um cara, eu já volto pro Vilto, tá? Nós vamos continuar vendo. Teve um cara, um escritor independente, de médio porte, da hora o trampo dele, só que ele é muito gringo, assim, ele escreve umas coisas muito gringa, uns nomes gringos que se passa fora do Brasil e tal. Então, tipo, sei lá, mano, curto muito, né? Não é o tipo de literatura que eu quero fomentar. Mas o cara faz um trampo da hora, então eu tava disposto a trampar com ele e bora pra frente. Ele postou no Twitter, que tava procurando editora, e tava pensando em publicar na Flive. Aí foi um escritor da Flive, ex-escritor, que tentou boicotar a Flive enquanto tava dentro, porque ele queria que o livro dele fosse mais divulgado que o dos colegas dele. E aí a gente rescindiu ele, porque ele tava agindo de má fé, várias formas. Foi lá e começou a falar, ó, não publica nessa editora antes de falar comigo. Não faz não sei o que antes de falar comigo. Aí teve um outro doidão, que eu nem sei quem que é, mas é amigo do cara. Falou, não publica nessa editora sem falar comigo, pelo amor de Deus. Se você não falar com o fulano, nossa, você vai se arrepender um monte, não sei o quê. Por quê? Cara, porque o cara, ele tomou um pé na bunda da Flive e depois ele botou até advogado atrás da gente pra tentar continuar como autor da Flive. Vocês entendem isso? O cara ficou tão puto com a gente, não foi por ele ter não ter sido divulgado, ou por ele ter tomado um pé na bunda e ele ficou puto. Não, ele ficou puto com a gente porque ele não queria ter saído da Flive. Ele queria ainda estar na Flive. E a gente deu um pé na bunda dele de má fé, porque a Flive tem tolerância zero com má fé, falta de respeito, preconceitos, tolerância zero. Se a gente pegar, por exemplo, um autor que tava lá nos terroristas do Bolsonaro, o cara vai ser rescindido. Por quê? Porque a gente não quer ter um autor dentro da casa que cometa crimes. Vocês entendem? E aí esse cara tava lá por isso. Então você vai ter gente que vai falar mal de todo lugar. Vai ter gente, mano. Eu queria contar essa história pra vocês porque foi um grande surto. Esse autor aí que eu tava falando, ele me procurou, trocou uma ideia comigo, e aí eu não expliquei pra ele em detalhes o rolê do maluco, porque eu também não quis expor ele, né? Expor o maluco. Mas foi engraçado, mano. Ele acabou não publicando com a gente, né? E a Flive, ela é uma plataforma de publicação. Tipo, você não tá numa planeta. É totalmente diferente a estratégia. O cara, ele tá procurando, provavelmente até hoje, uma tradicional, né? Se tem, né? Salve, Bia! Coisas sobre elas, comentários, por exemplo, do Reclame Aqui, estandes em feiras de livros, se de repente elas tratam bem seus empregados, tem relevância virtualmente na internet, tem um site de qualidade, tem redes... Pô, o Vilto é da hora, mano.
Tem que dar os parabéns mais uma vez pro cara. Esse negócio de tratar bem os seus empregados aí, eu acho engraçadão, porque no Twitter tem um monte de expose de editora de empregado, velho. Um monte. Sociais, ela é bem vista no mercado ou trabalhar com ela vai prejudicar a sua imagem? Pense em tudo isso. Não saia aceitando assim a primeira editora que aceitar o seu livro, já assine e pense que é pronto. Agora você, né, realizou seu sonho. Mesmo se tudo isso estiver bem, você deve analisar se a linha editorial dela se adequa ao seu livro. Isso é relevante, mano. Linha editorial. O Kevin perguntou muito hoje aqui na live o que a Flive tá publicando, o que a gente quer publicar. Isso aqui é interessante por quê? Porque a Flive é um bom exemplo, né? É a minha editora, pô. Se não for usar ela como exemplo, vou usar quem, né? Até botei a tagzinha na frente aí que tava sem tag. Mas a Flive, ela publica qualquer gênero literário que exista no mercado brasileiro. A gente até criou, entre aspas, o gênero de drama, porque tecnicamente o pessoal não usa drama, usa romance, mas tem histórias que são romance, mas não tem nenhum romance. Ou até tem romance, mas o foco não é o romance. E aí a gente criou o drama, né? Só que a Flive, por mais que a gente publique todos os gêneros literários, a gente tem um público consumidor, leitor, muito mais forte em fantasia e romance. Então, se você for publicar uma obra de terror, por exemplo, não é o nosso forte. A gente tem pouquíssima obra de terror publicada. Na verdade, eu queria que tivesse muito mais. Mas, tipo, a galera não se inscreve pra esse gênero, tá ligado? Não sei se é porque se inscreve menos ou porque tem outras editoras aí focadas em terror que estão recebendo original bem. E aí, ótimo, tá ligado? Tem o Diário Macabro, por exemplo, que eu sei que tem uma editora. Eu acho que eles publicam alguns nacionais volta e meia. Da hora, sabe? Então faz sentido ter menos gente. Mas, por exemplo, poesia. Mano, poesia já tem um baixíssimo consumo em todo o mercado. Na Flive não é diferente. Mas livros técnicos, de autoajuda ou técnico mesmo, a Flive não tem público para esses livros. Não tem público. Nós, a gente, não tem público para essa galera. Mas você que é escritor desse gênero, você pode continuar publicando. Só tem que ter consciência de que provavelmente o nosso nome vai ter zero peso nas vendas do seu livro. Vai te ajudar de outras formas. Mas a vender provavelmente não vai gerar venda. Entenderam? Então isso que o Vilto falou é muito importante. Analisar aonde que a editora é forte e como que ela pode te ajudar nesse sentido. E aí me perguntou, Lucas, para quem não tem experiência nenhuma em publicação e tão pouco no ramo comercial, acha que o que este autor deve fazer é iniciar com um livro de contos ou logo de cara com um romance? Sem dúvida nenhuma um romance, velho. Livro de conto é a maior furada que você pode fazer na sua vida. Ninguém compra livro de conto. Ninguém lê livro de conto. A pior merda que você pode fazer é publicar um livro de conto. Pior merda que você pode fazer. Conto, você publica de forma isolada. Em e-book, em PDF, em antologias de outras editoras que você vai criar laços e conhecer gente, sabe? Você não publica livro de conto para vender, porque não vende. Ninguém no Brasil compra livro de conto. Por exemplo, há editoras que são focadas em obras de fantasia, tem outras que são focadas em terror, mistério, obras nacionais, obras internacionais, obras de não ficção. Então, procure entender qual que é a linha da editora. Tem que analisar bem isso. Por exemplo, pode valer mais a pena ir para uma que seja um pouco menos conhecida, mais focada e com uma extensa experiência no gênero que você escreve. Afinal, ela já é conhecida pelos leitores daquele nicho. E aí, você ser publicado por aquela editora é um selo de qualidade para aquele grupo de leitores, que automaticamente vão procurar o seu livro. Inclusive, Marina está muito contente com os originais que ela anda recebendo agora nesse comecinho de janeiro, viu? Ela falou que tem muita coisa massa vindo. Como você pode imaginar, mandar seu livro por uma editora de fantasia medieval, né? Para uma editora que só tem uma linha de romances modernos, digamos assim, você mandar o seu livro de fantasia medieval para uma editora que só publica romances contemporâneos, não é uma boa ideia. Concordo 100%. Mano, eu me impressionei com o Vilto. Eu pensei que ele fosse da turminha que fala que você tem que publicar livro na Planeta ou na Record ou acabou, tá ligado?
Mas não, ele é foda mesmo, ele tem uma visão boa. Óbvio, posso ter visto pouca coisa, pode ser que ele tenha essa opinião, e eu só vi coisas que conversam com o que eu acredito. Mas achei da hora. E o que eu quero acrescentar nesse papo aí de editora, só pra finalizar, né? Que a galera tá falando sobre negócio e tal. Mas, pra mim, como autor, principalmente autor retomando o mercado, né? Voltando a publicar. Tá melhor. Voltando a publicar, hoje, mais do que tudo, eu enxergo o quão irrelevante é o peso do nome de uma editora no seu livro, tá ligado? É totalmente irrelevante até certo ponto. Só o nome não faz verão. Porque você é brasileiro. É brasileiro. Ajuda, impulsiona. Mas como você vai entrar em editoras que estão de acordo com o seu nível de popularidade? Mano, você tem que escolher aquela que te oferece o contrato que te permite ter os maiores ganhos e a maior liberdade para desenvolver a sua imagem e sua carreira, o que vale a pena. Porque se você escolher, por exemplo, você recebe proposta 3 editoras. Uma delas, ela te dá isso aí que eu falei. Ah, você tem alto ganho, alta liberdade, você... Enfim, você tá soltinho no pagode. A outra, ela vai te fechar completamente. Mas ela é uma editora velha, que já tem uns 2 milhões de seguidores no Facebook, tá ligado? Os bagulho meio assim. E a outra é uma editora que tá te cobrando um valor ridiculamente baixo. Ela não é muito bem falada no mercado, o contrato dela é meio mais ou menos, não te dá muita liberdade, não te dá muito ganho, só que o valor é muito barato. Vai publicar onde? Eu acho que é óbvia a resposta. Mas eu tô falando isso também para aproveitar e puxar um pouco a sardinha pra Flive, porque afinal de contas eu realmente acredito que a melhor forma do escritor brasileiro hoje publicar o seu livro é pela Flive. A menos, é claro, que você tenha aí uma oferta de uma grande casa editorial que vai botar 50, 100 mil reais no seu livro. Aí beleza, você vai lá. Agora, se você tem as opções de publicar de forma independente, ou por uma editora que vai ser praticamente independente, ou, enfim, um monte de opções aí, a maioria delas não vale a pena. Não vale muito a pena. Então aí se publica pela Flive, porque lá pelo menos vale a pena. Alegria, mano, alegria.